Chega mais, torcida palmeirense! Conexão Alviverde no ar, hoje repercutindo a apresentação do meia Lucas Evangelista, novo reforço do Verdão para a temporada, e as últimas informações sobre a preparação do Palestra para o jogo da volta da grande final do Campeonato Paulista 2025. Durante o G4 do Band Esportes, o jornalista Paulo Massini falou sobre a chegada do novo meia e trouxe informações quentíssimas sobre a grande final do Paulistão. Aproveito para deixar os créditos para as equipes do Band Esportes e da TV Gazeta, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Amassar, Lucas Evangelista. Tenho muita expectativa que ele seja o camisa 8 titular na estreia do Campeonato Brasileiro. No lugar do? Richard Rios. Olha, mas ele tá, hein? Ele vai tirar o Richard da final, fica olhando. Que isso? Eu tô o quê? Tô aonde? Tá perseguindo o meu... Não começa com isso aí, que depois os caras pegam isso aí. Não, perseguindo não. Faz a... Tá bom. Massini manda Arnaldo calar a boca e persegue o jogador. E Tirone pede não a serve permanência para de jogar. Rios. Tirone arrega pra Massini. O covarde. Tirone Rios- arrega, você é um Rios covarde. faz... Agora, Olha lá. duelar. Agora vamos lá, agora sim. Vamos ver. Olho na tela. Bacana a história dele. Não acreditava, com todas as circunstâncias, que uma oportunidade dessa apareceria para você nesse momento da sua carreira. Queria que você trouxesse para nós, de maneira mais profunda, que circunstâncias são essas que pairavam na sua mente em relação a um impedimento de receber uma oportunidade num clube como o Palmeiras. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que a circunstância está relacionada ao elenco vitorioso, cara, e não é só de agora. Como eu falei, o Palmeiras tá ganhando título, vem sempre brigando por título. Eu voltei para o Brasil faz final de 2020, e desde que eu cheguei aqui, o Palmeiras é a principal potência do Brasil. Então, é muito difícil, não só para mim chegar no elenco para agregar, mas como para outros jogadores. Então, eu sempre tive essa admiração pelo elenco do Palmeiras, pelo trabalho do Abel. Eu citei aqui também na apresentação que o John comentou comigo que o ambiente aqui é fenomenal, e eu já desconfiava disso, porque um time para ganhar tantos títulos, o ambiente é essencial ser bom. Não pode ter vaidade, não pode ter ego. Então eu falei assim, para eles estarem ganhando tanto, disputando sempre lá em cima, ali o ambiente com certeza deve ser fenomenal. E cheguei aqui faz pouco tempo, estou super à vontade, super em casa, não sinto vaidade de ninguém. Então, claro que todo o ambiente tem alguns probleminhas, mas é de tirar o chapéu. A estrutura, o tratamento, a igualdade que o Abel dá para todo mundo junto com a comissão. Então, é fenomenal. Em relação a isso, é isso. Um elenco tão competitivo, que ganha título há muito tempo, é difícil você entrar. Então, me sinto muito abençoado, estou muito feliz por estar aqui. Evangelista, tudo bom? Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo ao Palmeiras. Queria que você falasse também, né, um relato, como você já destacou nas redes sociais do clube. Sua mãe era palmeirense. Quais eram os nomes que sua mãe era apaixonada pelo Palmeiras? Os caras que ela te mostrava, esse daqui, se espelha nele que vai dar tudo certo. Tem alguma referência que ela te trouxe como torcedora? E quando você foi apresentado no contrato, tá lá, né, cláusula até o final de 2026, com possibilidade de renovação até 2027, baseado em metas contratuais. Você poderia falar quais são essas metas, o que você espera cumprir com elas? Obrigado. Cara, para ser sincero, ela nunca foi de falar um jogador específico ou algo do tipo. Ela sempre torceu pro Palmeiras. Eu tenho um tio também que é fanático, é super palmeirense. O meu melhor amigo de infância também, limeirense, quando ficou sabendo disso tudo, chorou demais. Meu sogro também chorou muito, que ele é super palmeirense. Eu acho que quando tava no meio das conversas, assim, até saiu uma foto aí que chegou para mim. Eu procurei até ficar um pouco off de rede social, mas chegou essa foto de que a minha namorada, junto com a família dela, estava assistindo o jogo do Bragantino e tinha uma camisa verde lá. As conversas nem estavam tão avançadas, mas o meu sogro, por ser tão palmeirense, ele estava ali com a camisa do Palmeiras. Então, acho que engloba tudo isso. A minha família, os meus amigos, todo mundo sempre foi muito palmeirense. Então, querendo ou não, isso aí é algo a mais. Então,
Não pensei duas vezes, como eu falei para você. Para ser bem sincero, eu não estava nem esperando uma proposta de vir jogar aqui. Então, sou muito abençoado, estou muito feliz. Agora é continuar dando sequência nos treinos e conhecendo melhor o que o Abel e a comissão pedem para estar sempre à disposição para ajudar. Evangelista, Perdão. Vai lá. Relacionado à cláusula, para ser sincero, eu nem entrei em detalhes assim com o meu empresário. Ele falou que é uma cláusula tranquila, mas não me preocupou porque eu não pensei duas vezes. Falei assim, quero ir. O que eu tenho em mente é ajudar o Abel. Eu sei que o elenco é muito bom, tem muitos jogos durante o ano, então tanto o time titular quanto o time reserva tem que estar preparado. Então eu sei que vai ter que rodar, então tem que estar preparado, vou ter oportunidade. Então a minha sequência o meu projeto é jogar, ajudar e ficar aqui por um bom tempo. Evangelista, seja bem-vindo, Jean Brandão, Record. Você chega no momento decisivo para o Palmeiras, que está tentando o tetracampeonato estadual. Como é que é para você chegar nesse momento? A gente já viu fotos suas torcendo no primeiro jogo, mas acredito eu que a sua vontade seja de jogar, apesar de não poder jogar, porque já vestiu a camisa do Red Bull Bragantino. Enfim, como é que você acha que vai ser esse jogo decisivo? Você pretende colaborar de alguma forma, usando a tua experiência, no vestiário, nos treinamentos? Como é que está sendo para você chegar justamente nesse momento decisivo para o Palmeiras? Cara, a minha vontade, sem sombra de dúvidas, era tá ajudando, se não for possível dentro de campo, fora ali, incentivando, passando confiança, que eu acho que vai ser muito importante, solidariedade. Não adianta, eu sempre toquei nessa tecla de que a cobrança tem que existir sempre, mas sempre apoiando, dando força para o companheiro. Acho que até porque ninguém erra de propósito, todo mundo está ali para acertar. Então, não conversei ainda com o pessoal, mas tenho certeza que vai ser permitido a minha ida lá, então eu vou passar palavras positivas, força, confiança, porque eu sei que isso que vai fazer a diferença. O mental tem que estar muito bem e eu tenho certeza que vai estar. Seja bem-vindo, Lucas, Plácido BS da TV Globo. Dá para ver o brilho nos olhos que você está, né, de estar realizando esse sonho da Dona Marta. Na quarta-feira eu estava aqui na saída do treino e eu vi que você saiu do seu carro, atendeu aos torcedores, e você olhava no olho de todo mundo, tirava foto com todo mundo. E você tem emocionado muitos torcedores nas redes sociais, até pelas suas falas. Você disse que está um pouco off, assim, mas o pessoal nas redes sociais tem dito que o Lucas Evangelista é muito fofo, ele é muito educado. Queria que você explicasse isso, assim, esse teu contato também com o torcedor, que você ainda nem jogou e você já está conquistando todo mundo. Cara, para ser sincero, como eu fiquei um bom tempo no Red Bull Bragantino, lá a torcida é um pouco menor, é o pessoal do interior, então eu me identifiquei muito com isso porque eu sou muito humano. Eu sempre fui muito, muito atencioso, carinhoso, solidário, sim. Por isso que eu sempre falo que, tanto dentro de campo quanto fora, eu sei que é necessário ajudar. Então, hoje eu estou com 30 anos, eu já tive 14, eu já tive sonho de ser jogador, graças a Deus eu virei. Então eu sei que para a gente pode não ser tanto, mas significa muito para a criança, sabe? Para os meninos mais jovens. Então, eu sempre fiz isso lá e acabei me identificando com todo mundo, porque eu acho que é muito mais que futebol. Somos seres humanos como qualquer um, a gente tem qualidades, tem defeitos, então sempre que eu puder dar essa atenção, dar esse carinho, sabe, olhar no olho, ter empatia de conversar, de dar um abraço, eu sempre vou fazer, porque eu acho que é isso que a gente leva para a vida. Então, até depois que eu perdi a minha mãe, foi uma outra virada de chave, de que a vida é muito mais que isso. Eu sei que eu vou sempre fazer de tudo, porque é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, eu tenho que honrar tudo que o Palmeiras está fazendo por mim, está investindo por mim, para minha família, mas é muito mais que isso. Então, sempre que eu puder dar esse carinho, eu sei que não é possível porque a torcida é muito grande, não dá para dar atenção para todos, mas sempre que possível eu vou fazer isso. Lucas, boa tarde, bem-vindo, boa sorte no Palmeiras. Você falou muito sobre a expectativa, né? Nas redes sociais a gente pôde ver, você falou de muitas expectativas de conhecer os colegas, e agora com a presidente você citou sobre o bom ambiente aqui no Palmeiras. Você estava ansioso para treinar, foi a primeira semana, como é que foi para você esse novo ambiente com os novos companheiros e com o Abel também? Obrigado. Boa tarde.
Cara, são fases, eu acho. Eu acabei comentando do primeiro treino, eu fiquei um pouco tímido, acanhado no comecinho. É normal, depois se soltou, depois eu me soltei, na verdade, né? Aí teve um amistoso hoje, no começo estava meio assim, depois se solta. Eu acho que agora é só questão de tempo. É eu ganhar ritmo e conhecendo cada vez mais o que o Abel e a comissão pedem. Ajudar os meus companheiros, querendo ou não, no dia a dia você vai pegando um pouco de intimidade, você vai sabendo como que cada um gosta de jogar, se gosta de receber a bola no pé, nas costas. Acabei conversando bastante com o Luiz, ele também. Ele é um cara que é muito inteligente, então falei, vou colar do lado dele. Então, isso é normal. Questão de tempo, eu estou muito tranquilo, muito em paz. Como eu falei, só Deus estar aqui, tenho certeza que Deus me colocou aqui, então no tempo certo, no tempo dele, o Abel vai sentir que eu vou ter oportunidade de jogar, de ajudar de alguma maneira, seja em qualquer posição, eu vim aqui para agregar. O Lucas, Nicolete da ESPN, queria saber um pouquinho mais dessa semana que você chegou, porque você chegou véspera de decisão, né? E não é uma decisão qualquer, é um Corinthians e Palmeiras, e o Palmeiras perdeu o primeiro jogo. Então, como é que você sente esse ambiente todo, assim, a turma está mordida, o técnico, até a vontade de ganhar, é uma coisa que contagia vocês, que você sente, assim, e vê no grupo? Cara, eu senti alguns atletas um pouco triste, porque é normal, tem que sentir esse luto, mas depois passou, acho que não adianta a gente chorar o leite derramado, porque não vai resolver, então... O pessoal, todo mundo já virou a chavinha, nenhum momento você escuta alguma palavra ou alguma conversinha assim com desconfiança, está todo mundo bem confiante, todo mundo sabe do potencial, da qualidade de todos, quem começa, quem entra na partida também, então o pessoal está com a cabeça muito boa, como eu falei, a confiança vai fazer total diferença e o Palmeiras está acostumado também, né, a jogar finais, tem uma maturidade muito boa em relação a isso. Se eu não me engano, os últimos títulos acabou acontecendo com virada, por mais que tenha sido na nossa casa. Eu acho que isso é indiferente, porque quando você está dentro de campo ali, você está focado. Então, o pessoal está bem tranquilo. Tenho certeza que vai ser uma partida muito legal para a gente. Lucas... Muito bem, tá aí o Lucas Evangelista na sua apresentação. Porque ele tá com o olho vermelho, porque ele chorou no começo, a Leila falou algumas coisas sobre a mãe dele, que é torcedora e tudo mais e tal, e aí ele se emocionou no começo, Massa. Você tava falando assim que você tem muita confiança que ele vai ser o cara para ajudar bastante o Palmeiras. Acho que fecha o elenco com a chegada dele, né? Você tem agora Martínez e Aníbal para camisa 5, Rios e Evangelista para camisa 8, Veiga e Maurício para camisa 10. E vamos trabalhar, né? Agora é hora de trabalhar e fazer Nada mal, hein? Nada mal. É curioso, né? Porque ele fala 30 anos, você vai fazer 30 agora. Ele foi revelado pelo São Paulo, saiu do Brasil 2013 para 2014. Mas não é essa fase agora, mas saiu muito jovem e foi formado como jogador na Europa, né? Aqui em São Paulo, no São Paulo, ele era meio atacante. O jogador fazia gol, jogava ao lado do campo. E volta para o Brasil, para o Red Bull Bragantino, depois de passar pela Udinese, pela Portugal, pela França, como um cara que faz todas as funções. No meio campo. Principalmente 8 e 10. Exato. 5 já... Né? Aí é uma situação diferente, mas 8 e 10 ele pode fazer. Outro bom jogador, muito bom jogador. 29 anos, idade boa, né? Muito bom jogador. Sim. E o Maurício está retornando aí? Maurício está retornando e Paulinho também. Já estão em transição física, treinando no campo. Dá pra jogar? Maurício, sim. O Paulinho, muito difícil, cara. O Maurício fez pré-temporada, tava jogando até 1 mês e meio atrás. Já ia a data de quando ele se machucou, 1 mês e meio, 2, no máximo. Né? O Paulinho seria aquela coisa do lúdico. Você leva, sabe, o cara, o herói improvável, aparece, põe o cara lá. É só se for essas coisas mesmo. O Paulinho, a informação que eu tenho é que ele vai ser relacionado para esse jogo. Entendeu? Entendi. Agora, jogar, mais complicado. O Maurício tem mais chance de jogar. Até porque a gente não sabe o que vai voltar na Copa América, né? Da data FIFA, exatamente. Então, aí... Na lata pra eles. Na lata pode. Na lata? Richard Rios ou Lucas Evangelista? Quem tem que ser titular? Entre um Pronto, e outro, falei. Entre um e outro ainda, o Richard Rios.
Mas eu concordo com o Silvestre. Eu acho que o Richard Rios vai ter uma sombra muito grande. Vai ter uma sombra muito grande. Não só o Richard Rios. Eu entendo, porque realmente seria a posição do Lucas Evangelista. Não vai tirar o Emiliano, não tem como. Você vai ficar sem nenhum volante? Não, mas você pode jogar você pode mudar o jeito de jogar, colocar mais um meia. Tá, mas Lucas, aí. né? Só que quando tiver. O próprio Rafael Veiga, quando não está muito inspirado. Só uma coisa, nesse primeiro que semestre. Eu considero um ótimo jogador. Nesse primeiro semestre ainda, que o Estevão estará no Palmeiras. Não vai dar para colocar no banco nem o Estevão, obviamente, nem o Vitor Roque e nem o Paulinho. Não. Esses 3 vão jogar. Você vai tirar o Veiga do time? Não vai. Então, o Palmeiras vai ter que jogar com esses 4. E atrás do Veiga? É Richard Rios e Emiliano hoje. Ou você tira o Richard Rios para colocar o Evangelista, ou se você tirar o Emiliano para colocar o Evangelista, você torna um meio-campo muito ofensivo, mas vai faltar aquela pegada, pelo menos, de um homem ali. Então, acho complicado, quando tiver todo mundo à disposição, você ter o Richard Rios e o Evangelista ao mesmo tempo. Isso com todo mundo à disposição, claro. Se o Veiga não jogar porque está machucado, aí você pode improvisar o Richard Rios um pouco mais à frente, coloca o Evangelista, eles vão revezando. Mas o Estevão vai ficar até o Mundial, não é até o Mundial. Então, se o Estevão for embora, de julho já era. Se o Estevão for jogar com mais Mundial, um no campo. Mas então, ele vai jogar o Mundial. Então, mas não volta mais. Aí já fica. A partir de agosto, abre uma vaga. Se o Palmeiras não contratar nenhum ponta que chegue para ser titular como o Estevão aí você pode admitir mudar o esquema. Com o Vitor Roque e o Estevão na frente, o Rafael Veiga, o Richard Rios, aí você pode pôr o Evangelista e o Emiliano. É que o esquema hoje é bola no Estevão, né? Hoje é. Hoje é Estevão se vira. Mas você tem um jogador desse diferente. Essa crítica, o Palmeiras só joga. Cara, qualquer time que tem um moleque que joga o que esse Estevão joga, a maioria das bolas vai pra ele mesmo. Normal, isso é natural que seja assim. Você tinha o Romário, você mandava pro Romário. Você tinha o Ronaldo, você jogava O problema é quando ele não decide, né? Que você espera que o cara decida e não decide. Aí não, mas não decidiu. Você vai dizer que ele não decide clássico? Não, eu tô falando que isso é ruim pra um time. Ele foi o melhor jogador do Palmeiras na primeira decisão. Tem momentos foi o Estevão. Também, né? Quem que jogou mais que o Estevão? Ninguém. Ele chutou umas 3, 4 bolas, criou, perdeu várias jogadas, mas tentou, insistiu, não fugiu, não se escondeu. Ele procurou o jogo. Agora, não é todo dia que o cara vai decidir, fazer gol, resolver. O que está pegando nesse momento em relação ao Estevão é que em 10 clássicos que ele disputou pelo Palmeiras, ele não fez nenhum gol e não brilhou em nenhum. Não foi decisivo em nenhum. Vai ver que o clássico pesa para ele. Então, se você fizer a comparação com o Endrick, a gente costuma fazer isso muitas vezes, quem é melhor, Estevão ou Endrick? A maioria fala, o Estevão é muito melhor. Tudo bem. Dentro das suas características, o Estevão é aquele cara que vai encantar mais, que vai ser plasticamente melhor, tem mais habilidade, espaço curto ele resolve, tudo isso é verdade. Sim. Só que o Endrick, ele deu para o Palmeiras um campeonato brasileiro. Se não tivesse o Endrick, o Palmeiras não seria campeão brasileiro. Brilhou em jogos muito importantes. E o Estevão, além de não ter dado título nenhum para o Palmeiras, em 10 clássicos não fez nenhum gol e não foi decisivo em nenhum. Então, a gente precisa colocar isso na balança, mas eu ainda acredito que o Estevão será um dos melhores do mundo, aí, do Brasil, dos próximos anos. Mas a gente está falando do momento. E o momento, o Estevão tem que provar em clássico também. E aí, torcedor? Lucas Evangelista pode assumir a condição de titular nesse meio de campo alviverde? Ou chega para compor elenco? E pensando na final do Campeonato Paulista, você escalaria Maurício, artilheiro do time na competição com 5 gols ao lado de Estevão, e Paulinho entre os titulares ou apenas o meio-campista? Ou começaria com os dois no banco? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!